Será que existem motivos? Será que existe algum motivo para a gente se alegrar? Nos tempos atuais, o que a gente está vivendo, existe motivo para você, para mim, se alegrar? Hoje a gente vai meditar no Salmo 14, desde o início, desde lá, dia 2 de janeiro, o primeiro sermão do ano, nós estamos trazendo aqui mensagens dentro do livro de Salmos. Eu preguei, o pastor Sérgio pregou, o pastor Lucas pregou, o pastor Olavo pregou, e agora eu volto para fechar o mês de janeiro. Que mês grande, né? Meu Deus, parece que não acaba nunca. Olha só, eu preguei, o pastor Sérgio pregou, o pastor Lucas pregou, o pastor Olavo pregou, eu vou pregar de novo e o mês não acaba. Meu Deus, mas é isso. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, tem mais hoje e amanhã e a gente finaliza o primeiro ano de 2022. E aí eu te pergunto, nesses últimos 30 dias, houve motivos para você se alegrar? Hoje eu estava almoçando na casa da avó da Ana Paula, e a gente começou a conversar, e aí, conversando com o tio dela, e aí ele citou algo do final do ano. Aí eu falei para ele, assim, mas qual final do ano? Porque parece que a gente está preso em 2020, e 2020 ainda não acabou, né? Então, se a gente parar para pensar nos últimos 2, 5, 10 anos, existem motivos para se alegrar? Você acha que você tem motivo para se alegrar? Então, deixa eu trazer um quadro atual do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de pandemia que já dura 2 anos. Durante o século 13 para 14, a Europa passou por um período de pandemia que durou mais de 10 anos. Ceifou 1/3 da população europeia. A gente está em 2 anos e parece que a gente não está aguentando mais. As mortes reduziram. Nós chegamos a um quadro de termos aí 92 mortes por dia, antes dessa avassaladora nova cepa, né? Mas mesmo assim a gente ainda não está tão ruim, porque nós ano passado chegamos a ter mais de 3.000 mortes por dia, e agora nós estamos aí na faixa de 550 a 600. E se você ouve números apenas e o seu coração fala, nossa, que bom, eu dou essa notícia e meu coração pesado, porque são 500, 600 vidas perdidas. E a grande maioria não foi se encontrar com o Senhor Jesus. Nós estamos há mais de 2 anos em pandemia. A gente está, depois de um período de queda, de contaminação, agora a gente tem uma nova... um aumento na contaminação, e a nossa secretária de saúde aqui do estado falou que pelos próximos 15, 20 dias só vai continuar subindo até metade da população se contaminar para poder voltar a descer. Essa semana eu estava falando com o pastor Olavo aqui na igreja, falei, graças a Deus que os membros da IBAPA são conscientes e já se vacinaram, porque do início do ano para cá, o que teve de membro aqui, amigos nossos, próximos da gente, se contaminando, eu perdi as contas, porque todo dia chega informação de um irmão diferente, contaminado, mas nenhum hospitalizado. Nenhum hospitalizado. A gente tem aumento no caso de morte, isso de forma geral, tá, queridos? Existe uma desinformação que gera morte. Existem movimentos
que levam confusão à mente daqueles que vão se vacinar, que querem vacinar seus filhos. O mundo está afundado em lascívia. A todo momento, tudo remete à sexualidade. Tudo remete à sexualidade. Tudo que a gente fala, as pessoas querem que a gente explique de forma sexual. Essa semana eu estava na escola que eu dou aula, e eu estava dando aula de filosofia, e aí eu fui explicar sobre mito e conhecimento científico. E aí eu fui explicar para os alunos que mito é uma explicação fantástica de aquilo que a gente não compreende. A explicação científica, o conhecimento científico se dá daquilo que já foi testado, que já foi analisado, observado. Estava explicando isso. E aí eu usei o exemplo. Eu falei assim, olha, quando você pergunta para o seu pai e para a sua mãe como nascem as crianças, se seu pai fala sobre a história da cegonha, é mito. Se ele explica, se seus pais explicam sobre pai e mãe tendo relação sexual e a mãe engravidando, porque o espermatozoide fecundou um óvulo e a vida é gerada no ventre da mãe, isso é conhecimento científico. 2 dias depois, um pai entra em contato falando que eu não devia estar falando sobre essas coisas, porque eu estava ensinando sexo na escola. Percebam que a gente vive em um mundo tão caído e tão pernicioso, que quando você traz uma informação científica, de estudo, de ensino, as pessoas já estão tão apavoradas que tudo eles enxergam maldade. E mesmo quando a gente está trazendo a informação correta, a gente tem que se explicar. E aí eu fui conversar com esse pai, e aí a resposta dele foi, entendi, mas é porque meu filho tem 11 anos e ele ainda acredita em Papai Noel. É um mundo de desinformação. A gente cria uma bolha, a gente vive em uma bolha e a gente não quer passar dessa bolha. E aí Jesus fala, conhecereis a verdade, a gente está fechando os olhos para a verdade. A gente está fechando o olho para o que está acontecendo ao nosso redor. A gente está agora em uma iminente guerra, lá no leste europeu, entre Rússia, Ucrânia e a OTAN. E a gente está olhando para tudo isso, e como que você tem visto esse quadro geral? A gente está vendo a cada dia o aumento da pobreza. O salário mínimo aumentou, mas o poder de compra diminuiu. Mais pessoas estão passando fome. A todo momento a gente está vendo injustiça. Em todos os níveis sociais, e não é só com pobre, é rico, é mulher, é homem, é criança. A humanidade caminha a passos largos para a destruição. E aí eu volto a perguntar, será que existe motivo para a gente se alegrar? Durante esses dias que eu estava doente, eu fiquei pensando sobre isso. Senhor, tem motivo? Porque a gente para dentro de casa, a gente liga a televisão, e a gente só vai escutando notícia. Só notícia ruim, só notícia ruim. E aí é notícia ruim de todos os lados. Não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, a sua orientação sexual, não importa, você é ser humano, você está sendo bombardeado por notícia ruim.
E aí eu comecei, Senhor, mas será que isso é um privilégio nosso? É um privilégio do século 21? Eu, como historiador, eu sei que no passado tivemos momentos históricos tão ruins quanto os que nós estamos passando agora. Mas agora nós estamos passando. Uma coisa é eu analisar algo que aconteceu há 200, 300 anos atrás. Uma coisa é eu olhar para pouco mais de 100 anos atrás e ver a escravidão. E estudar sobre a escravidão no Brasil, a situação dos negros. E talvez isso não trabalhe tanto o nosso coração, porque nós não estamos vivendo. Então talvez seja isso, está sendo tão difícil, tão pesado para a gente, porque nós estamos vivendo, é esse o momento. E eu comecei a questionar a Deus e perguntei, Senhor, será que isso é um privilégio nosso? Como que fica o cristão diante disso tudo? Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Jesus fala isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu não estava tendo bom ânimo. Eu não estava conseguindo me alegrar, eu não estava conseguindo tirar esse fardo das costas. O salmista, o rei Davi, um dos maiores salmistas, compositores de salmos, escritor de salmos. O rei Davi, ele vai no capítulo 14, no salmo de número 14, ele vai apresentar um quadro muito parecido com o nosso. Isso antes da volta de Jesus. Nós estamos falando no mundo antigo. Então abre a sua Bíblia em Salmos capítulo 14. Vamos aprender hoje com Davi, um servo de Deus, como ele vê, como ele encara e o que ele espera diante de um mundo corrupto e caído. Porque no capítulo 14, o que Davi vai fazer é apresentar, ele vai escrever, ele vai nos apresentar um quadro de desesperança. E um quadro geral de desesperança, um quadro geral de agonia. Então ele vai falar assim, Salmos capítulo 14, verso 1, e nós vamos verso por verso, como a gente já está acostumado. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Davi, quando a gente olha para esse texto, não se sabe ao certo, os estudiosos, teólogos, historiadores, não sabem ao certo em que momento da vida de Davi, que Davi compôs este Salmo 14. Mas o fato é que esse Salmo 14 vai falar justamente sobre a corrupção humana, sobre a queda, sobre o pecado de modo geral. Então Davi, ele vai falar assim, olha, diz o insensato no seu coração. Quando ele está falando sobre o insensato, ele está falando sobre um ateu, e não um ateu teórico, aquele ateu que teoriza acerca da existência ou não de Deus. Não trata-se de um ateu que não atende ou não observa o próprio Deus, o nosso Deus, ou não aceita o nosso Deus, mas aceita outras divindades. Não, ele está falando de um ateu prático, o homem corrompido, um homem perverso, porque insensatez está ligada à perversidade, é a agressividade deliberada. Então,
Davi, ele vai falar, olha, diz o insensato, o perverso no seu coração, não há Deus. E aí ele corrompe-se e ele pratica abominação. E eu fui atrás do que é abominação para Deus. Abominação é algo detestado, é repugnante. Abominação é aquilo que faz os nossos órgãos, o nosso estômago revirar, dá vontade de vomitar. Ele é repugnante. Então todas as vezes que fala sobre abominação para Deus, é algo detestável para Deus. Em tratando-se de abominação, sendo detestável a Deus, eu selecionei algumas palavrinhas, algumas atitudes que traz repugno a Deus. A abominação está relacionada à arrogância, à mentira, à injustiça, à desonestidade e à imoralidade sexual. O que Davi está dizendo é que o homem insensato, o ateu prático, o perverso, o homem de forma geral, que pratica a abominação, está cada vez mais distante de Deus. Porque ele pratica a arrogância, a mentira, a injustiça, a desonestidade, imoralidade sexual, de tal modo que Davi está dizendo, já não há quem faça o bem. Cada um vive como se Deus não existisse. É onde o mal está reinando. Ah, pastor, ainda não consegui me ver dentro desse texto. Graças a Deus se você ainda não conseguiu se ver nesse texto. Mas se você olhar ao nosso derredor, tudo que nós temos visto é o aumento de pessoas perversas, arrogantes, mentirosas, desonestas, que praticam a injustiça, que celebram a imoralidade. Versículo 2: mas do céu o Senhor olha para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, e se há quem busque a Deus. 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, diante desse quadro geral de uma humanidade corrompida, daqueles que praticam a abominação, o Senhor da eternidade, o Senhor do alto céu, olha para os filhos do homem e procura aqueles que o adorem, aqueles que o buscam. E Davi está falando a partir do seu próprio povo, um povo escolhido por Deus. E o povo tinha se afastado de Deus, de tal modo que o Senhor olha para os filhos dos homens e não encontra um justo. Não há quem pratique o bem. Mas o Senhor procura, Ele quer encontrar aqueles que o adoram. Mas fica claro no versículo 3 que todos se perderam, porque todos se extraviaram e juntamente se corromperam. E aí o interessante é que, quando a gente está tratando de salvação, a gente fala que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Não é porque eu sou salvo que a minha filha vai ser salva. Graças a Deus que a minha filha já confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Dia 31, ela desceu as águas, ela professou de forma pública através do batismo. Mas existe uma diferença, porque a salvação é Cristo salvando ela, por amor a ela. É Cristo salvando a mim por amor a mim. É Cristo salvando você por amor a você. Mas Davi, ele vai falar que todos se extraviaram e juntamente se corromperam.
parece que se a salvação é individual, a perdição é coletiva. E eu comecei a pensar sobre isso. Porque quando nós estamos vindo à casa do Senhor, por muitas vezes nós estamos sozinhos. É a esposa que deixa o marido em casa e vai para a igreja sozinha. É o marido que deixa a esposa porque não quer ir para a igreja e vai sozinho. É o filho que vai para a igreja e deixa os pais em casa. Mas quando trata-se da perdição, parece que é o coletivo. As pessoas se reúnem para praticar o mal. E praticam o mal de forma deliberada. E não veem contradição nisso. Há 2 semanas atrás, um jogador, ou ex-jogador, não sei, o Robinho dos Santos, foi condenado. Foi condenado na justiça italiana por participar de um estupro coletivo. E ele não viu mal. Ele acha que ele não fez nada de errado. Porque a perversidade vem em grupo. Juntamente se perdem. E aí faz sentido quando a minha mãe falava para mim assim: olha, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Agora faz sentido. Mas o fato é que quando se perde todos. E por causa do pecado de Adão, toda a humanidade padece. Mas por causa do sacrifício de Cristo, muitos serão salvos. Entende? Então a salvação ela é individual, mas o mundo anda junto para a perdição. E esse é o quadro que Davi está vendo. E esse é o quadro que Davi está nos relatando agora. Por ora, Davi está olhando e relatando uma sociedade caída, uma sociedade corrompida, uma sociedade perdida, desorientada e que não busca a Deus. O que Davi está fazendo aqui é nos falando acerca da depravação total da humanidade. Não se trata apenas dos hebreus, não se trata apenas do seu povo, mas de toda a humanidade caída, depravada, morta em seus delitos e pecados. Paulo, em Romanos capítulo 3, versos 8 e 9, ele vai fazer a mesma afirmação. Agora, em Roma, em uma carta endereçada para os romanos, dentro do Império Romano. Agora não trata-se mais do povo hebreu, mas sim do Império, de toda a humanidade. Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 3, verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está citando o rei Davi, está se inspirando no capítulo 14 de Salmos, para falar sobre a depravação total da humanidade. Não há um justo sequer. Judeus e gregos, brasileiros e americanos,
católicos, evangélicos, espíritas, ateus, todos estão debaixo do pecado. Versículo 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Então a gente tem um quadro geral da humanidade, mas Paulo agora ele vai tentar buscar, e ele vai chamar de obreiros da iniquidade, aqueles que trabalham em prol do afastamento da humanidade de Deus. Então existem duas hipóteses. Quando Paulo está se referindo aos obreiros da iniquidade que devoram o povo, ele pode estar se referindo aos religiosos que não conduzem o povo ao caminho do Senhor, mas apenas se beneficiam de sua fé. Os charlatões, os falsos mestres, aqueles que usam o nome de Deus em vão, aqueles que distorcem a sua palavra para benefício próprio. Esses são os obreiros da iniquidade, aqueles que trabalham em favor da iniquidade. E nós temos vários que se dizem estarem trabalhando em prol do reino de Deus, mas estão destruindo o reino de Deus, estão destruindo vidas com as suas mentiras em nome de Deus. Há uma segunda hipótese, que estes obreiros da iniquidade possam ser os insensatos, que falam contra Deus, enganam o povo e pregam perversidade. Sabe, aquelas pessoas que você conhece, que tem uma conversa muito fácil, muito doce, para te levar para o mau caminho, para justificar o erro. Hoje eu estava lendo, estava no Instagram, eu estava lendo, e aí eu vi uma frase, eu não lembro se era do Paul Washer, que fala assim, uma frase falando assim, ó, se a igreja que você frequenta te deixa em paz com o teu pecado, troque de igreja. Porque o pecado, ele é afastamento de Deus, é distanciamento. Pecar é errar o alvo. Mas há quem trabalhe em prol da perversidade, há quem trabalhe em prol da iniquidade, da abominação. Parece que o cenário aqui é desesperador e caótico. Porque Davi está mostrando o cenário geral da humanidade. E aí quando a gente lê um texto desse, parece que não existe uma ponta de esperança. Meu Deus, nós vivemos em um mundo caído, onde todos rumam para a perdição, e onde que está o cristão nessa história toda? O que o Senhor tem feito? Porque Ele não tem encontrado um justo sequer, Ele não tem conseguido encontrar uma pessoa boa, nenhuma que faça o bem. Mas aí existe uma mudança de cenário agora. No versículo 5, Davi vai falar assim, ó, tornar Sião de grande pavor, tomar Sião de grande pavor. Quem vai se tomar de grande pavor? Os insensatos de coração, os obreiros da iniquidade, porque Deus está com a linhagem do justo. Se os ímpios prosperam na terra, a eles, os incrédulos, só restará o pavor e o medo, quando eles descobrirem que o Senhor cuida dos justos, que o Senhor é refúgio dos necessitados, que o Senhor acolhe os humildes. E aí agora parece que existe um cenário, um panorama que a gente pode, que a gente consegue se ver. Porque pastor, quando o senhor está falando aí de obreiro da iniquidade, de insensato
do coração, eu não sou essa pessoa, porque eu acredito em Cristo, eu acredito na salvação, eu faço o bem, eu tento fazer o bem. Então eu me coloco agora a partir do versículo 5, ou eu tento nos colocar, a gente precisa estar dentro desse grupo aqui, o grupo dos justos, dos necessitados e dos humildes, porque é o Senhor que cuida. Porque o Senhor está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Davi, após analisar e expor a corrupção humana, ele não é tomado pela desesperança. Ele não entra em depressão. Ele olha para toda a banalidade, toda a maldade que está ocorrendo no mundo, e mesmo assim, ele não se entrega à desesperança. Ele, Davi, não se torna fruto do meio em que ele está inserido, porque ele é diferente, porque algo nele é diferente, porque ele encontra no Senhor o seu refúgio, ele encontra no Senhor a sua segurança. Ele está vendo tudo ao seu redor, tudo destruído ao seu redor, uma humanidade corrompida, mas ele sabe que no Senhor ele consegue se refugiar, no Senhor ele consegue se esconder, ele consegue ter segurança no Senhor. Talvez seja por isso que ele fala que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Esse é o Davi, o servo do Senhor. Não importa a situação pela qual ele está passando, ou a visão que ele está tendo de mundo, não importa. Ele sempre tem um olhar de esperança, porque ele não olha para o outro, ele olha para Deus. Ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele anseia pela salvação de Israel. Quando ele olha para Deus, ele fala: tomara de Sião. Esse tomara, eu espero que de Sião, a minha esperança está em Sião. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. O que ele está dizendo no tempo dele é: tomara, nossa, tudo o que eu queria é que a salvação já viesse, porque a salvação ainda não havia vindo, porque ele está falando do próprio Cristo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi anseia pela salvação de Israel. Ele anseia pela restauração da aliança de Deus e seu povo, porque o povo havia se esquecido do Senhor, porque eles queriam viver de acordo com a sua própria vontade, fora da tutela de Deus. Porque esse povo já estava morto em seus delitos e pecados. Mas a esperança de Davi está na futura salvação. E se a esperança de Davi está na futura salvação que viria de Sião, esta salvação já é realidade para nós por meio de Cristo Jesus. Então, se eu volto àquela primeira pergunta, existe motivo, ainda há motivo, você consegue encontrar motivo para se alegrar, para ter alegria nos dias de hoje? Eu te digo, querido, mesmo em meio ao caos, e diante de tantos motivos para temer o mundo, ainda temos motivos para se alegrar. O nosso motivo, ela já veio de Sião.
O nosso motivo é Jesus Cristo Salvador. É Ele quem nos traz a paz, para assim como Davi ter esperança de dias melhores. Então, quando tudo ao nosso redor parece caído, tudo ao nosso redor parece desgraçado de ruim, a gente consegue encontrar graça em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. A gente precisa entender e internalizar esta palavra no nosso coração. Porque quando a nossa esperança está depositada em homens, a gente precisa entender que não há um justo sequer. Mas agora, quando Deus olha para nós, olha para os filhos dos homens, Ele vê Jesus Cristo e o sangue dele nos justificando de todo o pecado. E era isso que Davi queria. Ele ansiava por Deus olhar para a terra e encontrar justificados. Porque continuamos não sendo justos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso que quando o Senhor olha para nós, Ele não vê justos, mas Ele vê justificados. E pela sua misericórdia, Ele traz paz ao nosso coração. Pela sua benevolência, Ele traz esperança de dias melhores. É somente por Deus e pelo sacrifício do seu Filho que hoje nós podemos estar aqui e falar: sim, eu tenho motivo para me alegrar. Porque dia após dia o Senhor tem me sustentado. Porque as coisas estão difíceis, mas eu ainda não morri. E se eu morrer, eu vou para a glória. É como Paulo fala, porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então não há motivo para perder a esperança, não há motivo para a tristeza. Há situações que nos trazem certo abalo emocional, há sim. Mas todas as vezes que a gente se sentir assim, a gente precisa olhar para Deus. A gente precisa olhar para a sua palavra. E a gente precisa recitar Davi. E lembrar quando Davi fala: olha, Deus está com a linhagem dos justos. Porque Ele é o meu refúgio. Porque Ele vai restaurar, e Ele já restaurou a sorte do seu povo. Porque Israel se alegrará nele. E porque eu tenho dever de me alegrar nele. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, glórias te damos, Deus, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, Pai. Porque em meio a tanta tristeza, tanta desinformação, tanto caos, Pai, o Senhor ainda nos traz esperança de dias melhores. Porque quando nós estávamos, ou quando nós estamos enfermos, ó Pai, mesmo tomando medicamentos, Deus, nós acreditamos que é o Senhor que está operando a cura, ó Deus. Porque nós acreditamos, Deus, que se hoje estamos passando por um momento de pandemia, é pela Tua misericórdia, Deus, que medicamentos, que vacinas, que os cientistas têm inteligência para desenvolver, ó Pai, algo que nos conforte, algo que traga a nossa saúde de volta. Porque o Senhor continua operando, ó Pai, milagres no nosso meio, mas vezes a gente fecha os olhos, ó Pai. Mas por isso, Pai, nós queremos te pedir, se apresenta diante de nós, ó Pai, limpa os nossos olhos, Deus.
para que a gente possa verdadeiramente ter nitidez do Senhor. Que a gente possa continuar percorrendo a justiça, Pai. Que a gente possa nos afastar a cada dia, ó Pai, de tudo aquilo, Deus, que é abominação para o Senhor. Que a gente possa se alegrar no Senhor, porque o Senhor é quem nos traz alívio, paz, tranquilidade. Porque é o Senhor e o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos traz à Tua casa esta noite. Por isso, Deus, permaneça, ó Pai, conosco. Não retire de nós o Teu Espírito, ó Deus. Que a gente possa frutificar em Teu nome, ó Pai. Que haja mais amor, mais alegria. Que haja, ó Pai amado, conforto. Que haja evangelho nas nossas vidas. Que Cristo, ó Pai, possa ser refletido através do nosso testemunho, Deus. Retira de nós, ó Pai, esse coração pecador. Retira de nós esse coração amargurado. Retira de nós, ó Pai, esse coração, ó Deus, que não consegue perdoar. Nos transforma, Deus, em pessoas melhores, em cidadãos dos céus. Essa é a nossa oração, Deus. Agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.